Eu também estou passando. Pais e irmãos, quero compartilhar com vocês o que o Senhor me mostrou no dia 25 de dezembro, às 5 da tarde, mas antes disso, quero agradecer a Deus por ter me permitido ter essa visão. Pai, nesta tarde, Senhor, eu te dou graças, Pai, por mais um dia, Senhor, que o Senhor tem nos permitido viver. Senhor Jesus, que o Teu Espírito possa me usar mais, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. No livro de Joel 2:28, o Senhor diz que derramará o seu Espírito sobre toda a carne e profetizarão os seus filhos e suas filhas. E os seus velhos sonharão sonhos, e os seus jovens terão visões. Tudo começou quando a irmã Cris pediu para que nós fechássemos os olhos para tocar no coração de Deus. E ela disse que iríamos falar com Ele. E nesse momento eu estava sentada lá, enquanto a irmã Cris estava aqui tocando o piano. E eu fechei os meus olhos e levantei as minhas mãos. E naquele momento senti que algo estava me puxando, como se estivesse me puxando e me levando. Enquanto isso, eu saí do meu corpo e eu vi que ela estava com os olhos fechados e com as mãos levantadas, mas eu já não estava mais no meu corpo. E nesse momento, eu comecei a subir, atravessei o teto da igreja e fui para o mais alto. E quando eu cheguei lá, eu vi as nuvens, e essas nuvens se abriram para me receber. E eu entrei, e quando eu entrei, uma porta grande de ouro, e essa porta brilhava muito. E essa porta se abriu, e quando eu entrei, havia um caminho grande de ouro, e esse ouro resplandecia em todo lugar. Ele era muito bonito. E esse ouro resplandecia em todo lugar, era muito bonito. E quando eu estava entrando, eu via ao redor um jardim. E aquele jardim era muito bonito, ele tinha flores. E quando eu estava entrando, eu escutei uma voz cantando Aleluia. E aquela voz era muito bonita. E eu estava entrando. E quando eu estava entrando, eu vi como as flores se moviam as suas pétalas, cantavam e dançavam conforme a música ia tocando. E eu segui caminhando, e longe tinha uma luz muito bonita que brilhava. E essa luz se aproximou, e eu também estava me aproximando dela. Quando ela se aproximou, essa luz me abraçou e me carregou sobre as suas pernas. E o que eu consegui ver foi uma vestidura branca. Era um tecido tão lindo que brilhava. E quando ele me carregou nas suas pernas, ele falou, filha. E nesse momento eu comecei a olhar para os lados e eu vi a congregação. Vi também as outras congregações. E quando vi isso, nesse momento, o céu se abriu e abriu também a terra. E quando se abriu, eu vi que caiu chamas de fogo ardente. E até meu corpo se aqueceu e eu comecei a suar. E vi pessoas acorrentadas e estavam vivas. E suas correntes pareciam ser de espinhos. E elas enterravam nas mãos e nos pés. Tinha agulhas e saía sangue. E eu vi como aquelas pessoas estavam gritando,
para que alguém tirasse elas daquele lugar. Eu vi um demônio que tinha 2 cabeças e que tinha corpo de lobo. E no final do seu corpo parecia uma ponta de lança. E esse demônio que queimava a alma das pessoas. E as pessoas que já estavam lá estavam com os corpos queimados e estavam feios. E essas pessoas gritavam para que alguém tirasse elas de lá. E naquele momento uma cabeça de um demônio me viu. Mas essa cabeça tinha um fio perto do olho. E na outra cabeça de demônio tinha uma bola. Mas era uma bola muito feia. E uma das cabeças me viu de novo. E abriu umas asas que tinham os ossos feios. E que no final dos ossos tinha um formato de espiral. Começou a subir pelo ar. E quando ela queria me alcançar, a luz que estava ao meu lado, ela se colocou na frente de mim. E o demônio veio, mas ele caiu. Ele voltou a se levantar, mas naquele momento, a luz fechou a terra. E também fechou o céu. E vi que tinham alguns meninos brincando, jogando e correndo. E a luz me disse que aqueles meninos eram os meninos abortados. E também meninos que morreram em acidentes. Ou que eram assassinados. Mas aqueles meninos brincavam e eram muito felizes naquele lugar. E quando aconteceu isso, eu me ajoelhei sozinha. E eu não pensava em me ajoelhar. Meus pés se ajoelharam sozinhos. E minhas mãos se levantaram. Quando abri os meus olhos, eu vi que estava saindo daquele lugar. Vi como uma porta. Elas se fecharam e as nuvens começaram a se fechar naquele lugar. Vi que 2 anjos estavam me carregando. Eu não vi o rosto dele nem o corpo, mas tinham espadas acesas de fogo. 2 estavam me carregando e 2 estavam me cobrindo, um na frente e o outro atrás de mim. E também tinham espadas acesas de fogo. E esses anjos estavam descendo comigo. E quando eu estava descendo, vi o som da congregação e eu estava atravessando. E atravessei. E vi que na congregação tinha uma luz. Depois eu vi a irmã Cris. Nela também tinha uma luz. Estava coberta de anjos. E tinha espadas acentidas de fogo. E quando os anjos me colocaram de volta no meu corpo, eu escutei uma voz muito forte. E ela estava dizendo: prepare-se, porque a minha vinda está perto. E eu pensei que todos os irmãos tinham escutado. E quando abri os meus olhos, vi que alguns ainda estavam com os olhos fechados. E outros estavam levantando as mãos. Irmãos, eu os convido para nos comprometermos mais com o Senhor. Porque Ele quer um povo comprometido e com santidade. Ele quer derramar sobre cada um de nós os seus filhos. E Ele não quer que os seus filhos cheguem a esse lugar, que é o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. E muitas pessoas chegam a esse lugar por desobedecer às leis de Deus. Ele nos chama para o arrependimento. E Ele quer que nós moremos naquele lugar tão bonito que Ele preparou para os seus filhos. Obrigada.